Que alegria estar começando mais um programa Som do Monte. É uma bênção entrar na sua casa. É uma bênção estar com você pela TV Canção Nova. É uma alegria estar com você através do meu canal do YouTube, Frei Gilson barra Som do Monte. E eu tenho certeza que este programa vai falar muito ao seu coração. Deus te abençoe e vamos viver tudo que Deus tem para falar conosco neste dia, nesta hora, tá bom? Pega aí o seu livrinho amarelo, nós estamos hoje com o livro Suco de José Maria Escrivá e nós vamos meditando e vendo o que Deus quer nos falar através destas meditações. Estamos na página 214, no parágrafo 657. Para o teu exame diário, deixei passar alguma hora sem falar com meu Deus? Ou seja, eu tenho que fazer um exame de consciência diário. E uma pergunta que eu posso me fazer é esta: eu deixei alguma hora sem pensar em Deus, sem falar com Deus? Conversei com Ele com amor de filho? 658. Não queiramos enganar-nos. Deus não é uma sombra, um ser longínquo que nos cria e depois nos abandona. Deus não é assim. Nos cria e nos abandona, não. Não é um amo que se vai e não volta mais. Ainda que não percebamos com os nossos sentidos, a sua existência é muito mais verdadeira que a de todas as realidades que tocamos e vemos. Deus está aqui, conosco, presente, vivo. Ele nos vê, nos ouve, nos dirige e contempla as nossas menores ações. As nossas, as nossas intenções mais escondidas. Acreditamos nisto, mas vivemos como se Deus não existisse. Porque não temos para Ele nenhum pensamento, nenhuma palavra, porque não lhe obedecemos, nem tratamos de dominar as nossas paixões. Porque não lhe manifestamos amor, nem o desagravamos. Vamos continuar a viver com uma fé morta? Olha, esse parágrafo foi grande. Geralmente os parágrafos são pequenos. Esse parágrafo foi grande, mas foi um parágrafo forte. A gente vai começar, vamos continuar vivendo desta forma, com uma fé morta? Você tem que colocar uma coisa no seu coração. Você não pode ser um cristão de qualquer jeito. Você não pode ser um católico de qualquer jeito. Porque tem muito católico de qualquer jeito. O que é um católico de qualquer jeito, por exemplo? Eu vou na missa quando eu quero. Ah, apareço na missa, no batizado, quando morrer alguém, no casamento de alguém. Ora, isso é católico de qualquer jeito. Você não pode ser católico de qualquer jeito. Você não pode ter uma fé morta. Você precisa ter uma fé ativa. Uma vivência de amor, uma fé de relacionamento com Deus. O que é fé, minha gente? Relacionamento com Deus. Por que eu vou na missa todo domingo? Para me relacionar com Deus. Então, não é aquela questão, porque tem uma lei que eu tenho que ir, se eu não for, eu cometo um pecado grave. Não, não, não é isso. É mais do que isto. Eu vou na missa todos os domingos para me relacionar com aquele que eu amo, para comungar aquele que eu amo. 659. Se tivesses presença de Deus, quantas atuações irremediáveis remediarias? 660. Como podes viver na presença de Deus se não fazes mais do que olhar para toda parte? Estás como que bêbado de futilidades. Como que vamos estar na presença de Deus se estamos embriagados pelas futilidades da vida?
O nosso mundo de hoje está cheio de futilidades, ou seja, coisas que não nos levam a lugar nenhum. Então é o joguinho disso, é o joguinho daquilo, é aquela série gigantesca que nunca acaba. São tantas as futilidades da vida que vão nos tirando da presença de Deus. É o nosso celular, que a gente não desgruda dele e toda hora estamos vendo alguma coisa e nós vamos perdendo tempo de falar com Deus, de se conectar com Deus, de estar na presença de Deus. 661. É possível que te assuste esta palavra, meditação. O que você está precisando é meditação. Recorda-te livros de capas pretas e velhas, ruídos de suspiros ou de rezas como cantinela, como cantilenas rotineiras. Mas isso não é meditação. Meditar é considerar, contemplar que Deus é teu Pai e tu és seu filho, necessitado de ajuda, e depois dar-lhe graças pelo que já te concedeu e por tudo o que te dará. Precisamos meditar mais. Precisamos sair mais do mundo virtual e entrar mais no mundo da meditação, de se conectar com Deus, face a face com Deus. 662. O único meio de conhecer Jesus. Chegar a ter um trato íntimo com Ele. Nele encontrarás sempre um pai, um amigo, um conselheiro, um colaborador para todas as atividades nobres da tua vida cotidiana. E com o trato íntimo nascerá o amor. Com o trato íntimo. O que Deus espera de mim e de você? Um trato íntimo, um trato de amizade. Se você pergunta para Teresa Dávila, o que é oração? E aí Teresa Dávila responde para você, oração é um trato de amizade com Deus. Portanto, oração é relacionamento com Deus. Oração é relacionamento de amor com Deus. (663) Se és tenaz em assistir diariamente a umas aulas, só porque ali adquires uns conhecimentos muito limitados, como é que não tens constância para frequentar um mestre, sempre desejoso de ensinar-te a ciência da vida interior, de sabor e conteúdos eternos? Tem gente que não gosta de estudar, mas para aqueles que gostam, você vai com tanta alegria para aprender novos conteúdos. Deveríamos ter a mesma alegria diante do nosso Mestre Jesus para aprender as coisas eternas. 664. Que vale o maior homem ou o maior galardão da terra, comparados com Jesus Cristo, que está sempre à tua espera? Jesus Cristo está sempre à tua espera. 665. Um tempo de meditação diária, união de amizade com Deus, é coisa própria de pessoas que sabem aproveitar retamente a sua vida, de cristãos conscientes que agem com coerência. 666. Os namorados não sabem dizer até logo um ao outro. Acompanham-se sempre. Tu e eu amamos assim o Senhor? Então é interessante, né? Um casalzinho de namorados que estão muito apaixonados. Eles não conseguem dizer tchau. Eles não conseguem se despedir. E nós conseguimos abandonar Jesus? Por qualquer coisa? 667. Não viste como para agradar e bem parecer se arrumam o que se amam? Os que se amam? Repito, não viste como para agradar e bem parecer se arrumam os que se amam? Pois assim deves arrumar e compor
a tua alma. Devemos arrumar a nossa alma para receber Cristo. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na casa da tua alma, no coração da tua alma. É preciso que eu prepare esta minha casa para receber Jesus. 668, em geral, a graça atua como a natureza, por graus. Não podemos propriamente antecipar-nos à ação de graça, à ação da graça. Mas naquilo que depende de nós, temos de preparar o terreno e cooperar quando Deus nolo concede. É mister conseguir que as almas apontem muito alto, empurrá-las para o ideal de Cristo, levá-las até as últimas consequências, sem atenuantes nem paliativos de espécie alguma, porém sem esquecer que a santidade não é primordialmente questão de braços. Normalmente a graça tem os seus tempos e não gosta de violências. Fomenta as tuas santas impaciências, mas não percas a paciência. (669) Corresponder à graça divina. Perguntas. É uma questão de justiça, de generosidade? Olha que interessante. Essa é a pergunta. Eu corresponder à graça de Deus é questão de justiça ou generosidade? E José Maria Escrivá responde: corresponder à graça divina é questão de amor. É questão de amor. 670. Os assuntos fervem na minha cabeça nos momentos mais inoportunos, dizes. Por isso te recomendei que procurasses conseguir uns tempos de silêncio interior e a guarda dos sentidos externos e internos. Gente, isso aqui é tão importante. Por isso eu te recomendei, preste atenção, que procurasses conseguir uns tempos de silêncio interior. Você precisa fazer silêncio interior. Sabe, sem celular, sem televisão. Fecha a porta do teu quarto e ora o teu pai em segredo. Então você precisa de silêncio interior. A guarda dos sentidos externos e internos. Sabe, focar corpo e alma em Deus. 671. Fica conosco porque escureceu os discípulos de Emaús, né? Foi eficaz a oração de Cleofas e de seu companheiro. Que pena se tu e eu não soubéssemos. Jesus que passa, que dor, se não lhe pedimos que fique. A verdade é o seguinte, os discípulos de Emaús viram Jesus dando passos à frente. E se eles não falassem nada, Jesus poderia ter ido embora. Preste atenção. Jesus está caminhando com eles, mas de repente Jesus começa a dar passos à frente, como se fosse embora. E se eles não falassem nada, eles poderiam ficar sem Jesus. Mas eles dizem: Senhor, não vá embora, fica conosco, é tarde, o dia declina. E Jesus então entra na casa deles. Nós vamos deixar Jesus passar? Nós vamos deixar a graça na nossa vida passar? Você não pode deixar a graça na sua vida passar. Fica comigo, Jesus. 672, esses minutos diários de leitura do Novo Testamento que te aconselhei, metendo-te e participando no conteúdo de cada cena, como mais um protagonista, são para que encarnes, para que cumpras o evangelho da tua vida e para que o faças cumprir. 673. Antes, divertias-te muito, mas agora que trazes Cristo em ti, toda a tua vida se encheu de sincera e comunicativa alegria. Por isso, atrais outros. Frequenta-o mais para chegares a todos.
674. Atenção, vai com muito cuidado. Procura que, ao elevares tu a temperatura do ambiente que te rodeia, não baixe a tua. 675. Acostuma-te a referir tudo a Deus. Acostuma-te a referir tudo a Deus. O programa de hoje está bom demais. Gente, são muitos conselhos. Alguns conselhos o Frei para um pouquinho para meditar, outros eu vou só lendo, mas eu tenho certeza que vai adentrando na sua alma. Um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta ao programa Som do Monte. É bom demais ter você aqui conosco. Estamos meditando o livro Suco de José Maria Escrivá. Nós estamos na página 218, no parágrafo, ou melhor, nós estamos na página 219, no parágrafo 676. Não observas como muitos dos teus companheiros sabem demonstrar grande delicadeza e sensibilidade no seu trato com as pessoas que amam, a namorada, a mulher, os filhos, a família? Tens que dizer-lhes e exigir isso de ti mesmo, que o Senhor não merece menos. Gente, o Senhor, Deus não merece menos que o amor que eu dou ao meu pai. Deus não merece menos do que o amor que eu dou à minha mãe. Deus não merece menos do que o amor que eu dou ao meu trabalho, à minha família, aos meus amigos. Deus não merece menos. Tens que dizer-lhes e exigir isso de ti mesmo, que o Senhor não merece menos que o tratem assim, e aconselha-os, além disso, a continuar com essa delicadeza e essa sensibilidade, mas vividas com Ele e por Ele, e alcançarão uma felicidade nunca dantes sonhada também aqui na terra. Então eu amo minha família, amo meus amigos, amo as pessoas por Ele, com Ele e por Ele. Com Ele e por Ele. 677. O Senhor semeou na tua alma boa semente e valeu-se para essa sementeira de vida eterna do meio poderoso da oração. Porque não podes negar que muitas vezes, estando diante do sacrário, cara a cara, ele te fez ouvir no fundo da tua alma que te queria para si, que tinhas que deixar tudo. Se agora negas isso, és um miserável traidor. E se os esqueceste, és um ingrato. Valeu-se também, não duvides disso, como não duvidaste até agora dos conselhos ou insinuações sobrenaturais do teu diretor, que te repetiu insistentemente palavras que não deves passar por alto, e valeu-se no começo, além disso, sempre para depositar a boa semente na tua alma, daquele amigo nobre e sincero que te disse verdades fortes, cheias de amor de Deus. Mas, com ingênua surpresa, descobriste que o inimigo semeou joio na tua alma e que continua a semeá-lo enquanto tu dormes comodamente e amoleces a tua vida interior. Esta e não outra é a razão pela qual encontras na tua alma plantas pegajosas, mundanas, que de vez em quando parece que vão afogar o grão de trigo bom que recebeste. Arranca-as de uma vez por todas. Basta-te a graça de Deus, não temas que deixem um buraco, uma ferida. O Senhor lançará aí uma nova semente sua, amor de Deus, caridade fraterna, ânsias de apostolado. E passado o tempo, não permanecerá nem o menor rasto do joio, desde que agora que estás a tempo, o extirpes pela raiz, e melhor ainda, se não dormes e vigias de noite o teu campo. 678. Felizes aquelas almas bem-aventuradas que, quando ouvem falar de Jesus, e ele nos fala constantemente, o reconhecem na hora como caminho, a verdade e a vida.
Bem sabes que quando não participamos dessa felicidade é porque nos faltou a determinação de segui-lo. Que nunca te falte a determinação de seguir Jesus. Que nunca te falte a determinação de seguir o caminho, a verdade e a vida. 679. Mais uma vez sentiste Cristo muito perto e mais uma vez compreendeste que tens de fazer tudo por Ele. Tudo por Ele. 680. Aproxima-te mais do Senhor. Mais. Gente, aproxima-te mais do Senhor. Mais. Até que se converta em teu amigo, teu confidente, teu guia. Então você vai se aproximando de Jesus, se aproximando de Jesus, até que ele fique o seu confidente, o teu guia, o teu mestre. 681. Cada dia te vês mais metido em Deus. Diz-me. Então cada dia estarás mais perto dos teus irmãos. Olha que bonito. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais perto dos teus irmãos você vai estar. 682. Se até agora, antes de encontrá-lo, querias correr na tua vida com os olhos abertos, para estares a par de tudo, a partir deste momento, toca a correr com o olhar limpo para veres com ele o que verdadeiramente te interessa. 683. Quando a vida interior recorre-se a Deus em qualquer contrariedade, com a espontaneidade com que o sangue acode a ferida. Olha que bonito. Quando você tem vida interior, você sempre recorre a Deus. Quando você tem vida interior, você recorre a Deus para tudo. E veja, gente, é algo espontâneo, algo natural. Então tem gente que tem que fazer um esforço para rezar. Aquela pessoa que tem que fazer esforço para rezar demais, sabe? Ela nunca reza, ela nunca reza, ela nunca reza. Então quando ela for rezar, ela vai ter que fazer um esforço, ela não sabe nem por onde começa. Quando você tem intimidade com Deus, não é um esforço. Já faz parte do seu dia a dia. É um trato de amizade. Meia 684. Isto é o meu corpo. E Jesus imolou-se, ocultando-se sob as espécies do pão. Agora está ali, com a sua carne, com o seu sangue, com a sua alma e com a sua divindade, exatamente como no dia em que Tomé meteu os dedos nas suas chagas gloriosas. Contudo, em tantas ocasiões tu passas ao largo, sem esboçar ao menos um breve cumprimento, de simples cortesia, como fazes com qualquer pessoa conhecida que encontras pela rua. Tens bastante menos fé que Tomé. Tens bastante menos fé que Tomé. José Maria Escrivá nos lembra do Santíssimo Sacramento. Meu irmão e minha irmã, que você não passe pelo Santíssimo Sacramento lá na paróquia, lá na sua igreja, na sua paróquia, sem você saudá-lo. Então, quantas pessoas passam pelo Santíssimo sem saudá-lo? E aí José Maria Escrivá está falando assim, às vezes você passa na rua e você cumprimenta o seu amigo que você conhece. Olá, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo, tal. E aí você passa diante do Santíssimo e não faz uma genuflexão, não faz uma oração, não tem uma conversa, não tem oi Jesus, tudo bem Jesus, olá Jesus, olha um pouquinho da minha oração, um pouquinho do meu coração hoje. Não faça isso. Quando você vê Jesus no Santíssimo Sacramento, na sua igreja, na sua paróquia, fique horas com Ele, minutos, mas fique com Jesus. Não o deixe sozinho. 685. Se para libertar-te tivessem posto na cadeia um teu amigo íntimo, não procurarias ir visitá-lo, conversar um pouco com ele, levar-lhe presentes, calor de amizade, consolo? Então pergunta para você, se prendessem um grande amigo seu, você iria visitá-lo? Você iria levar presentes para ele? E se essa conversa com o encarcerado fosse para salvar-te a ti de um mal e proporcionar-te um bem, tu
a abandonarias? E se em vez de um amigo se tratasse do teu próprio pai ou do teu próprio irmão, então? 686, Jesus ficou na hóstia santa por nós, como que preso, para permanecer ao nosso lado, para nos amparar, para nos guiar, e o amor somente com amor se paga. Eu queria que essa frase ficasse no seu coração. Amor só se paga com amor. Talvez a gente podia resumir esse programa de hoje inteiro nessa frase. Amor se paga com amor. Então Deus te deu amor, você não pode dar outra coisa, só o amor. Só o amor pode pagar. Como não havemos de abeirar-nos do sacrário todos os dias, nem que seja apenas por uns minutos, para levar-lhe a nossa saudação, o nosso amor de filhos e de irmãos? Então vá ao sacrário e dê a Jesus no sacrário o seu amor. Eu estou falando com católicos aqui hoje. Vá ao sacrário. Amor com amor se paga. E aí eu me lembro de uma frase de Francisco de Assis: o amor não é amado. Essa frase me toca muito. O amor não é amado. Como pode o amor não ser amado? Nós muitas vezes não amamos. Nós muitas vezes somos maus com as pessoas. E se as pessoas são más com a gente, estamos no fundo empatados. Agora, Deus só sabe amar. Deus é amor, Deus é puro amor e não sabe ser outra coisa. Deus não sabe odiar, Deus não pode odiar. Deus é amor. E amor com amor se paga. Chegamos ao fim deste programa. Eu me encontro com você na semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.